Nem toda carreira de sucesso tem o fim que merece. Vemos vários casos de jogadores que constroem carreiras incríveis e conseguem encerrá-las também, ainda no alto nível. Mas não são todos que têm esse privilégio. Quem acabou passando por isso foi o volante Elias, que jogou muita bola no futebol brasileiro, chegando até a vestir a camisa da seleção, mas teve um fim de carreira incompatível com o que havia feito antes. Você entenderá nesse vídeo o que aconteceu com o Elias e como ele está agora em 2023. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos por que o Elias teve um fim de carreira deprimente em comparação a tudo que ele construiu, precisamos ir para o início da trajetória do Elias, que foi, por sinal, uma trajetória bem complicada. Muita gente não sabe, mas apesar da identificação gigante que o Elias tem com o time do Corinthians, ele fez grande parte da sua categoria de base no time do Palmeiras. Ele ficou muito tempo no Verdão, inclusive ele nem era volante, ele jogava como atacante. Então ele fez toda a sua base no time alviverde, mas acabou sendo dispensado, não conseguiu construir a sua carreira profissionalmente também no time paulista. O clube que de fato deu a oportunidade para o Elias se tornar jogador profissional foi o Náutico, mas, claro, se tornou profissional, que é algo muito importante, porém também não teve vida longa jogando em Pernambuco. Então o Elias no Náutico acabou tomando alguns calotes, ficou bem desanimado do futebol porque o contrato dele terminou e ele teve que voltar para São Paulo, onde ele morava já antes dessa transferência. Depois de se frustrar com tantos anos no Palmeiras e com essa passagem curta pelo Náutico, o Elias acabou chegando até a ter um caso de depressão e começou a jogar na várzea, porque realmente não via mais futuro no futebol depois de tudo que ele havia passado. Acontece que o Elias sempre foi um cara muito bem relacionado. E aí alguns amigos dele conseguiram alguns testes para que ele seguisse atrás do seu sonho. Então o Elias consegue um teste e consegue jogar no São Bento de Sorocaba, onde inclusive o ex-jogador Fred Rincon acaba trocando ele da posição de atacante para volante, onde aí sim ele acabou deslanchando na carreira. Então o Elias do São Bento vai jogar no Juventus da Moca, onde consegue uma projeção que o leva à Ponte Preta, um time bem tradicional da cidade de Campinas, em São Paulo. Pela Ponte Preta, o Elias teve um ótimo começo de 2008, sendo até vice-campeão paulista. Aquela foi a visibilidade de que ele tanto precisava para deslanchar de vez na carreira, dar a volta por cima e conseguir a visibilidade para ser contratado por um time grande. Então ele joga o estadual, o paulistão no caso, pela Ponte e logo é contratado pelo Corinthians, que na época estava na segunda divisão, mas querendo ou não, ainda era o Corinthians. No Timão, ele simplesmente arrebentou. Ele acabou ficando no clube de 2008 a 2010 e colocou o seu nome na história do clube, vencendo Paulista, vencendo Copa do Brasil, jogando junto com Ronaldo Fenômeno. Então, aquele momento no Corinthians foi muito especial para o Elias, que estava de fato jogando muita bola. Era um volante que tinha uma chegada muito boa no campo de ataque, até pela facilidade de ele já ter sido atacante no passado. Então, o Corinthians teve uma fase muito boa de volantes e o Elias fez parte dessa fase. Foi até por conta das boas atuações no Corinthians que o Elias começou a ser convocado para a seleção brasileira, tendo ali as suas primeiras oportunidades. Após se destacar pelo Corinthians, surgiu então a possibilidade do Elias jogar no futebol europeu, um novo desafio. Então, para 2011, ele acabou assinando com o Atlético de Madrid da Espanha, aí a terceira potência da La Liga. Porém, ele não teve vida longa por lá, e nem foi tanto por culpa dele. Claro que no Atlético ele não conseguiu repetir o ótimo futebol que ele vinha desempenhando no Corinthians, mas ele acabou não ficando também no Atlético porque eles tinham poucas vagas para jogadores de fora da Espanha. E acabou que o Elias acabou sendo um dos jogadores que não entrou nessa pequena seleção de apenas 3 atletas. Do Atlético então, onde teve uma passagem relâmpago, ele foi jogar em Portugal pelo Sporting. Acabou assinando com o time de Lisboa, mas também não foi muito aproveitado logo de cara não. Tanto que ele volta ao Brasil em 2013 por empréstimo para jogar no Flamengo. Ali uma grande oportunidade para ele, porque ele tinha o sonho de seguir sendo convocado para a seleção, voltar ao seu alto nível de futebol. E ele indo para o Flamengo foi uma escolha muito inteligente, porque
o Elias, em 2013 no Flamengo, caiu como uma luva no time. Chamou a responsabilidade, marcou gols importantes e ajudou o Flamengo a vencer naquele ano a Copa do Brasil, mesmo com o Fla tendo um time muito limitado em relação ao que é nos dias de hoje. E essa sempre foi uma característica marcante do Elias por onde ele passou. Sempre foi um cara que foi protagonista, sempre chamou a responsabilidade. Então foi assim na sua primeira passagem pelo Corinthians, foi assim no Flamengo e foi assim no restante da carreira, ou quase em toda a carreira. Então o Elias fica uma temporada emprestado ao Flamengo, onde teve um momento muito especial, e depois ele acaba voltando ao Corinthians. O Corinthians vai e o tira de maneira definitiva lá do Sporting de Portugal. Essa volta dele ao Corinthians, essa segunda passagem, acaba sendo tão boa quanto a primeira, porque ele continua sendo um segundo volante que pisava muito na área, marcava gols, era inteligente, fazia 1-2. Então no Timão ele jogou muita bola de novo e acabou fazendo parte daquele time que foi campeão brasileiro em 2015, com o Elias jogando demais. Ele ali junto com o Ralf, com o Renato Augusto, com o Jadson, simplesmente tomaram conta do futebol brasileiro, jogando realmente muito bem. Depois desse grande momento que o Elias teve na sua segunda passagem pelo Corinthians, quem o recontratou também acabou sendo o Sporting. E detalhe, o Sporting o contratou mais uma vez de maneira definitiva. Mas a verdade é que fora do Brasil, o Elias nunca foi esse grande jogador que foi por aqui. Então ele acabou ficando mais um ano no time português e logo voltou ao Brasil em 2017 para defender o Atlético Mineiro. Em comparação às suas passagens pelo Corinthians e pelo Flamengo, a passagem do Elias pelo Atlético acabou ficando devendo mesmo na questão dos títulos, que é algo que não depende só dele. Mas enquanto no Fla ele venceu uma Copa do Brasil e no Corinthians venceu outras coisas importantes, como Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, no Atlético Mineiro ele acabou ficando apenas no título estadual mesmo, conquistado ainda em 2017, logo na sua temporada de chegada. No entanto, seria injusto dizer que a passagem do Elias pelo Atlético foi ruim, muito pelo contrário. Marcou muitos gols, chamou a responsabilidade. Não à toa, a sua passagem pelo Atlético foi a segunda na qual ele mais marcou gols. Claro que até por ter tido duas passagens pelo Corinthians, o time pelo qual ele mais fez gols na carreira foi o Timão. Mas no Galo ele também teve uma passagem muito boa. As coisas começaram a ficar ruins pro Elias quando ele deixou o Atlético Mineiro na temporada de 2020 e assinou com o Bahia. Antes de o Elias, de fato, assinar com o Tricolor, ele acabou ficando um tempo livre no mercado e parece que esse tempo livre não fez bem pra ele. Porque o Elias, quando chega no Bahia, chega mal fisicamente, a idade também estava passando, então era natural que ele não tivesse mais o mesmo rendimento que teve nos seus tempos de Corinthians, de Flamengo, até mesmo no seu começo de Galo. Então acabou que a passagem do Elias pelo Bahia acabou sendo uma passagem bem frustrada, com apenas 16 partidas. E detalhe, aqui que entra o fim deprimente do Elias, porque ao longo da carreira, como eu mostrei pra vocês, ele sempre foi um jogador vencedor, um jogador importante, um cara que chegou até a vestir a camisa da seleção, mas no Bahia ele esteve irreconhecível, principalmente pela questão física. E aí foi quando ele passou a ser humilhado pelos torcedores do próprio Bahia. Era normal, depois dos jogos do Bahia, ver diversos ataques ao Elias nas redes sociais pela sua questão física. Eu acabei resgatando alguns comentários daquela época para mostrar para vocês que é verídico. Ele foi sim humilhado pela torcida do Bahia no período em que esteve lá e não correspondeu com o futebol imaginado. Elias parece uma porca prenha, uma cadela prenha. Gordo feito a porra e é titular do Bahia em um campeonato tão competitivo. Vocês estão de sacanagem comigo. Eu sei, peraí. Com uma péssima atuação e por insistência no gordo do Elias no time do Bahia, Bahia toma uma sonora goleada do Novo Bragantino por 4-0. Enquanto isso, Elias titular e gordo feito uma porca. Esse time do Bahia é ridículo. O senhor Mano Menezes também tá de brincadeira, escalar Gregory, Ramon e Elias Gordo, para jogar contra o todo-poderoso Melgar. Time treinou 10 dias e joga um futebol de baixa qualidade. Então vocês puderam perceber através desses poucos comentários que eu separei, de vários que houveram, que o que era atacado mesmo na situação do Elias era a sua forma física. E é até meio óbvio falar isso, mas nenhum jogador gosta de ser atacado dessa forma. Já é duro você ser atacado pelo seu futebol, agora você ser atacado pelo seu futebol e pela sua forma física fica realmente complicado. Então acabou que, por todas essas críticas e até por não estar jogando bem também, o Elias foi embora do Bahia para a temporada de 2021. Desde então, muita gente se pergunta o que aconteceu com o Elias, mas a verdade é que ele acabou pendurando as chuteiras sem nunca se pronunciar sobre isso.
Ele teve como última passagem no futebol mesmo o Bahia e depois não jogou mais bola. Você acaba tendo a última impressão da carreira dessa forma, claro que é bem desagradável, ainda mais para um jogador do nível do Elias que jogou realmente muita bola. Só que ele acabou agora tendo uma volta por cima, ainda ligado ao futebol, mas claro, sem jogar, até porque hoje em dia o Elias está com 38 anos e, como eu disse, está aposentado, apesar de nunca ter anunciado isso oficialmente. Só que hoje o Elias acabou se tornando uma espécie de dirigente, e muita gente não sabe dessa história. Só que, vocês se lembram que eu disse que lá atrás, na primeira passagem dele pelo Corinthians, ele jogou com o Ronaldo Fenômeno? Pois é, aquele período em que ele jogou junto com o R9 foi o suficiente para que eles criassem um laço de amizade muito grande e mantivessem o contato ao longo de todo o tempo. E agora, em 2023, o Elias está trabalhando justamente com o Ronaldo. O Ronaldo tem 2 clubes hoje que ele gerencia: o Real Valladolid da Espanha e aqui no Brasil, o Cruzeiro. Então o Elias presta serviços para a empresa do Ronaldo que gerencia esses 2 clubes. Então o Elias pode ser considerado um funcionário tanto do Cruzeiro quanto do Real Valladolid. Hoje, ele atua no departamento de scout dessas equipes. Então ele é responsável por caçar jogadores e ele pode também dar opiniões tanto técnicas quanto táticas. Ou seja, após ter sido humilhado no Bahia, ele está dando a volta por cima agora, sendo importante numa outra função. O próprio Ronaldo já disse que o Elias é muito importante hoje dentro da empresa porque ele ajuda o Ronaldo a poder fazer toda a gerência. Não só o Elias, como também o ex-zagueiro Paulo André também exerce essa função. Então eu digo que o fim de carreira do Elias foi deprimente pelas críticas que ele sofreu após a carreira vitoriosa que ele acabou construindo. Mas fico feliz que agora, depois de um tempo, de certa forma esquecido, ele tá voltando pra mídia, mas de uma maneira positiva, trabalhando e fazendo parte de um grande projeto liderado pelo Ronaldo. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual foi a sua grande lembrança do volante Elias? Coloca nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Eu particularmente me lembro de um gol muito marcante que o Elias fez pelo Flamengo na Copa do Brasil de 2013. O gol que acabou fazendo o Flamengo se classificar, derrubando o Cruzeiro, que na época era disparado o melhor time do futebol brasileiro. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Uma ótima semana pra todos e fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!